Vai aqui. Então, a gente vai falar sobre roteiro, né? Vamos falar um pouquinho, assim, o que é roteiro consolidado, né? O que são os tratamentos, né? Para que serve o roteiro? Como é que vocês enxergam o trabalho do roteirista, né? Então, a gente vai discutir um pouco acerca desse universo aí do roteiro, né? Todos vocês já fizeram roteiro alguma vez na vida? Algum tipo de roteiro? Rádio e tele. Rádio e tele, tá. Os demais fizeram? Tem alguma noção? Sim, prof. Sim, tá. Perfeito. A gente tem uma imagem de roteiro quase sempre em jornal. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Eu estou com tanta tela aberta. Aqui, achei. Normalmente em jornal a gente trabalha muito esse roteiro aqui, né? Esse roteiro que descreve as cenas, né? Cena 1, tal coisa, cena 2, tal coisa, né? E é um roteiro bastante técnico, né? Porque vejam como ele traz bastante informação, né? De minutagem, né? De início de fala, de corte final, de sobe trilha, de desce trilha, né? Então, esse é um roteiro bem técnico, assim, que a gente consegue enxergar todos os passos de montagem de um documentário, né? Existe um modelo de roteiro consolidado, que é o Ilha das Flores, tem um roteiro final dele, é consolidado, né? Em que tu agrupa todas as etapas, né? Desse roteiro, no roteiro, assim, que se consolida mesmo, que se representa como obra, né? E o roteiro do cinema, ele é diferente desse roteiro de TV. Esse que eu mostrei agora é um roteiro bem clássico de TV, né? Sobe trilha, desce trilha, entra imagem tal, BG, né? Que vai a background, né? Enfim, no cinema, a gente também trabalha com a possibilidade, deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui, pode ser esse aqui que eu mostrei aqui um pouquinho antes, né? Com a possibilidade de eu ter um roteiro mais contínuo, né? Numa folha inteira, né? Onde eu vou aqui descrevendo a externa, vou descrevendo a fala, né? E eu vou somando a minutagem no canto esquerdo, eu vou somando essa minutagem para ter uma noção do tempo em que essa cena ocorre ali na película, digamos assim, né, no filme, tá? Não tem muito certo ou errado, tá, gente? A verdade é que o roteiro ele precisa cumprir com a sua função maior, que é de ser um guia, de ser uma rota, né? Então, quando a gente trabalha... Por que roteiro é tão trabalhoso, né? Parece tão simples, a gente olha assim, mas é só botar aqui a fala, aqui o, né? Mas ele é trabalhoso porque ele é o início de uma organização mental inicialmente, né? E depois na prática, de todos os passos da história. E aí é importante que a gente lembre que, ao contar uma história, a gente se baseia... Aqui tem umas coisas na minha frente. A gente se baseia numa curva, né? Numa curva de tensão, né? De um misto entre tensão e tédio, né? Eu preciso ter um momento de dúvida, né? Ou daqui a pouco eu preciso ter um momento de esclarecimento, daqui a pouco eu preciso ter a conflitiva, ou seja, tem que ter o ápice de algum conflito ou de alguma indagação para que eu vá prendendo as pessoas, né? Vá prendendo essa audiência. E depois eu tenho que ter uma resolutiva desse conflito, né? Porque se eu fico só no conflito, eu fico num exagero de tensão que ele também cai em tédio, né? Ele também cai em desistência. Então, assim, quando vocês lembram de alguns filmes que vocês já viram, que vocês tiveram a sensação de, isso aqui não foi tão legal, sei lá, parece que tem um problema no roteiro, o que a gente está falando é isso, parece que não pegou o time certo, demorou demais para engatar, depois levou muito tempo para resolver, sabe? Então é isso, a gente consegue verbalizar dizendo, sei lá, parece que tem um problema no roteiro, né? Porque na real o roteiro é uma timeline, né? Ele é o tempo das coisas acontecendo. Ele é a ordem das coisas acontecendo e ele é o tempo que acontece nessa ordem, né? Então, ele é muito complexo mesmo. E, às vezes, a gente começa montando um roteiro e o roteiro final, ele vai ter muitos tratamentos, ele vai ter muitas mexidas, né? A Cidade de Deus teve 12 tratamentos o roteiro, mesmo roteiro, né?
Então, assim, a gente vai percebendo na montagem que não, tá ruim. Assim, vamos passar esse personagem mais para o início, esse aqui funciona melhor mais para o meio, né? E aí, eu tenho um videozinho que eu gosto muito, que eu quero passar para vocês, que eu acho que ele é uma síntese, né? Bem clara, assim, de o que é e para que serve um roteiro, né? E como é que a gente estrutura um roteiro. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Aqui, esse eu baixei antes para não ficar tudo trancando. Deixa eu ver, será? Aqui. Como nasce um roteiro? Um roteiro nasce quando você precisa contar uma história. É como uma planta baixa. Imagina quando você entra num edifício. Você não sabe onde estão os canos, por onde passam os conduítes, onde estão as vias. Você só vê o edifício lá pronto. Um roteiro é a mesma coisa. É um negócio que o espectador nunca vai ver. Mas sem ele, não existe seu filme. Por que é importante fazer um roteiro para um documentário? Se um documentário retrata algo real, que você não tem controle, como você vai fazer um roteiro para isso? É fundamental você pesquisar bastante antes de começar a fazer o seu roteiro. Assim, você vai poder prever as coisas. Nesse primeiro roteiro, você vai ter que supor coisas e imaginar tudo que você quer que tenha no seu filme. Seu filme é seu mundo, e nele você é Deus. Você já tem sua pauta e já tem seu recorte. Você já fez sua pesquisa e já pensou como vai ser sua narrativa. Agora é hora de juntar tudo isso e botar num roteiro. Agora, e se na hora H sair tudo diferente do que foi planejado? As coisas devem sair diferentes do que foi planejado. Para isso, a gente faz uma decupagem. A decupagem é pegar tudo que a gente filmou e passar para o papel outra vez. Assim, a gente faz o segundo roteiro, o roteiro de montagem. Mas como assim 2 roteiros? Em projetos documentários, a gente faz 2 roteiros. O primeiro é o que a gente leva para a rua para filmar. Como em documentário a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, e pode acontecer de tudo, a gente volta e faz uma decupagem. A decupagem nada mais é do que transcrever tudo que a gente filmou de volta para o papel. Assim, a gente pode controlar de novo as cenas e montar um segundo roteiro. É o roteiro de montagem. Agora, como é que é um roteiro? Como ele se parece? O roteiro de um documentário ou de qualquer reportagem audiovisual é basicamente formado de 2 colunas. A primeira de vídeo e a segunda de áudio. Na coluna de vídeo, a gente descreve tudo que o espectador vai ver. João pega o seu skate e sai para o rolê pelas ruas de São Paulo. Ele anda pelo meio dos carros. Ele faz algumas manobras arriscadas. Na coluna de áudio, você descreve tudo que o João está falando enquanto você está vendo aquelas cenas. Por exemplo, em off, João descreve como foi sua infância. Ou, em off, João descreve como começou a andar de skate. Existem técnicas para se fazer um roteiro? Um roteiro nada mais é do que uma linha do tempo, como a timeline do seu Facebook. Agora, depende de você botar nessa timeline tudo que você quer que tenha nesse filme. Todo mundo sabe que uma boa história tem início, meio e fim. Mas isso não quer dizer que isso tenha que vir nessa mesma ordem. Começar pelo fim, por exemplo, é uma boa maneira de enganchar um espectador, ao invés de começar a contar uma história que ele não conhece. Vamos botar a mão na massa? O melhor truque para se fazer um roteiro é com fichas e uma timeline. Eu vou fazer com post-its, como esse aqui. Mas não precisa ser com post-its. Pode ser com qualquer tipo de ficha. Pode ser ficha de fichamento, ou você pode recortar uns papéis pequenos. Qualquer coisa que você possa ordenar depois as cenas entre elas. Em cada post-it, você vai escrever uma cena. Escreve um monte delas. Bota tudo que você quer no seu filme. Cada coisa em um post-it. Seja ações, seja temas, seja personagens. Então, você quer ver o João andando de skate pela cidade? Faz uma ficha. João anda de skate pela cidade. Você quer ver uma cena do João andando pelos carros, tipo, alta velocidade? Você vai lá e faz uma ficha. Você quer ver o João se estabacando no meio da rua? Faz uma ficha e bota lá. Agora também as coisas que você quer ouvir. Você quer ouvir o João falando sobre a sua infância complicada e sobre como ele começou a andar de skate? Vai lá e faz uma ficha. Depois que você tiver um monte de ficha com tudo que você quiser que tenha no seu filme, você começa a ordenar elas. A gente podia começar com o João andando de skate em alta velocidade entre os carros, tipo uma cena de ação. Aí a gente começa a ouvir como ele começou a andar de skate. Quando as fichas estiverem todas na ordem que você estiver satisfeito, você passa isso tudo para o seu roteiro de áudio e vídeo. E aí pode ir para a rua para filmar. Beleza, você foi lá e filmou. E agora você trouxe todo o material e vai começar a decupar isso. Você vai começar a achar as cenas e descobrir o que do seu roteiro foi filmado ou não. Agora você vai fazer exatamente a mesma coisa de novo. Transformar de novo a coisa em fichas. Você vai descobrir que você tem a cena do João andando em alta velocidade. Você faz a ficha do João andando em alta velocidade. Mas você não tem a ficha do João atropelando a velhinha, porque ele não atropelou a velhinha, mas ele passou por cima do tiozinho do bar. Depois que você passar tudo isso para a ficha de novo, você vai reordenar seu roteiro inteiro. E você vai ver que ele vai ficar completamente diferente. Por exemplo, você tinha pensado em começar com uma imagem explosiva do João andando no meio dos carros.
Essa cena não ficou muito boa. A câmera ficou tremida, não saiu do jeito que você queria. Mas aquela cena que você não dava nada por ela, do João andando por uma rua deserta, ficou lindo para começar o filme de uma maneira épica. Aquele off que você pensou em começar, do João falando da sua infância, não ficou tão legal quanto você pensava. Ele seria melhor no meio. Agora, quando ele te contou de quando ele quebrou a perna e achou que nunca mais ia poder andar, aquilo dá um começo explosivo. Agora você pode remontar a sua linha do tempo, ordenando as fichas lá direitinho do jeito que você viu o seu filme final. Depois, você volta para o computador e passa tudo isso para o seu roteiro de 2 colunas. Áudio e vídeo. Dá trabalho, eu sei. Mas agora você pode entregar isso para qualquer editor e ele vai montar o filme do jeito que você pensou. Legal, né? Eu acho esse vídeo muito bem elaborado e muito sintético. Por isso que eu gosto. Eu tenho curiosamente, um template de roteiro de filmes, mas de filmes de ficção. Eu nunca pensei nesse roteiro de 2 colunas. Uhum. Esse de 2 colunas é muito usado, tanto para documentário quanto para televisão, né? O de cinema, ele é costumeiramente, ele é o único, ele é a página inteira, né? Mas para documentário e para TV se usa bastante esse de duas colunas, né? Até porque ele facilita demais, ele é ótimo para ter velocidade de edição. O técnico bate o olho, ele já separa, isso aqui é imagem, isso aqui é áudio, fica muito mais fácil de trabalhar do que ter que ficar lendo, né? Então, assim, para o tempo que se precisa, especialmente na TV, para editar, o de 2 colunas, ele é o ideal, né? E eu gosto muito desse vídeo, porque eu acho que ele nos ajuda a ter uma imagem de organização para a organização, né? Então, como é que eu me organizo para organizar isso aqui? Né? Então, ele é ótimo nesse aspecto, e não sei se vocês repararam que ele vai montando os post-its numa curva que sobe, numa curva ascendente, que é o clímax que a gente vai chegar. Então, isso também nos ajuda a pensar o quanto eu vou contextualizando. Aí, a partir deste ponto, eu vou problematizando. Aqui em cima eu tenho o auge da questão problema, do conflito, e aqui eu vou descendo e vou resolvendo ele. E isso não precisa ser uma curva única, tá, gente? Claro que no mini-doc, vocês têm aí máximo 10 minutos por aí, 10, 12, enfim, mas vai ficar nessa média. Provavelmente vocês vão ter 1, 2 curvas dessa, não mais, né? Num longo documentário, vocês vão ter várias dessas curvas, né? Então, vocês vão subdividir e vão ter um roteiro muito, muito mais complexo, né? Então, assim, para vocês terem uma noção, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Aquele modelo que eu usei, o modelo do documentário da maternidade, que eu usei o modelo de projeto, que eu acho que ficou muito redondo, e também eu vou mostrar para vocês o modelo de roteiro, porque foi um dos roteiros mais elogiados pelos técnicos ali do CPM, né? Que enquanto algo que de fato é muito claro de entender, uma linguagem muito universal, tá? Então vou mostrar e vou casar com as cenas do próprio documentário para vocês enxergarem, né? O quanto ele representa de fato o que foi montado, né? E o que eu vou mostrar para vocês é o roteiro antes do tratamento final, ou seja, aquele que conseguiu chegar mais próximo realmente do que ficou a montagem final, porque ainda é possível a gente ter o último roteiro, né, que é aquele que a gente consolida com o que ficou na montagem, ou seja, o que ficou de pós-produção, e aí a gente cria um novo roteiro que é exatamente o que está naquele vídeo, tá? Porque muitas vezes as coisas realmente mudam, né? Então é importante que vocês consigam, assim, número 1, entender que o roteiro é um grande planejamento, é um grande guia, mas que ele não precisa ser seguido, né, cegamente, porque ele não vai ser seguido cegamente. Mas se ele for completamente disléxico em relação ao que está sendo filmado, eu não tenho roteiro. Eu tenho um papel cheio de informação que não guia absolutamente nada, e eu estou aqui empiricamente fazendo o que eu bem entendo, tá? Então, significa que o meu roteiro fracassou totalmente. Tá? Então, o roteiro ele vai ter alterações, mas ele vai ter pequenas alterações, como a gente estava vendo ali nesse vídeo. O skatista ele não passou pelos carros daquela maneira como eu imaginava, essa cena ficou tremida, então eu descarto essa cena, né? Mas teve uma outra cena interessante que eu posso substituir, né? E que eu acho que vai ser um início épico, legal, bacana, tocante, né? Então, vocês vão ter essa primeira
base de roteiro, que é para sair e para filmar, que é para que todo mundo do grupo entenda assim, o que nós precisamos ter no nosso documentário, né? Nós precisamos ter, sei lá, vou chutar, 4 personagens. Esses 4 personagens, nós já tivemos uma pré-conversa, e a gente sabe que o primeiro vai fazer parte de um problema que a gente quer trazer aqui, sobre, sei lá, não me vem à cabeça que agora me lembrei do grupo aí da Mancha, mas não está me ocorrendo um outro exemplo além, mas digamos assim, é um problema com relação a uma vergonha de ter menstruado pela primeira vez na escola, exemplo, tá? Quem está descontextualizado é só porque tem um grupo trabalhando sobre menstruação, tá? Vamos dizer que o segundo personagem é alguém que odeia menstruar, digamos, né? O terceiro é aquele que agradece que veio a menstruação porque não está grávida, né? Então vejam que cada um dos meus personagens vai trazer uma problemática que vai compor essa linha do clímax, né? Da minha narrativa. Eu vou supor, como a gente viu ali no vídeo, eu vou supor, né, a problemática, os enquadramentos, as situações, através do quê? Das minhas perguntas. Então, eu suponho que vai ter uma resposta sim, mas pode ser que não tenha. Pode ser que a reação seja diferente e pode ser que eu ganhe o presente de ter uma informação que eu desconhecia, que não me foi revelada na pré-conversa, né, numa pré-entrevista, e que isso vai ser o grande tom daquele personagem, né? Então, assim, ó, essa pessoa tem que fechar esse documentário, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um segundo roteiro que vai ser, então, repaginado, vai ser repensado, reestruturado, conforme eu quero guiar a minha história, tá? Esse segundo roteiro é justamente o roteiro que vocês vão passar para o técnico do CPM. Na nossa aula presencial, a gente vai estar com o técnico lá, né? Eu acho que é a próxima, não, é outra semana ainda, né? A gente vai estar com o técnico lá para a gente conversar um pouco sobre equipamentos, né? Mas depois a gente vai ter mais vocês vão ter uma abertura, assim, para conversar e trocar informações com o técnico, e é este segundo roteiro, né? Se o primeiro tiver ok, beleza, pode ser o primeiro, mas é esse segundo roteiro que vocês vão, de fato, nos entregar. É esse que é depois de todo esse trabalho aí de decupagem, né? Que é esse que vocês vão nos entregar e vão entregar para o técnico, que vai ser o grande guia da montagem, tá? Então, assim, o roteiro ele é aparentemente muito simples, mas ele é super trabalhoso e ele vai dar mais trabalho, tanto quanto eu quero, de fato, poder espelhar ele conforme a montagem que eu desejo. Porque se eu ficar no genérico, ele vai ser super rápido de fazer. Super rápido. Mas se eu for para o específico, esse roteiro que eu vou mostrar para vocês agora, dessas alunas, levou 12 horas para fazer. Então, vejam que é bem trabalhoso. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela, que é para conseguir pegar as duas... Deixa eu ver se eu estou com o vídeo delas aqui. Só um pouquinho. Muitas telas na minha frente. Esse aqui já foi. Fechar minhas telas que já foram. Aqui, ó. Vou compartilhar toda a minha tela, senão vocês não vão conseguir ver. Nós vamos nos ver agora. Estão vendo a tela do roteiro? Será que eu vou conseguir fazer isso, gente? E estão vendo a tela do documentário? Isso seria bem mais fácil na Famex, tá? Mas eu não sei se eu acho que é assim. Ele é muito retangular, essa do vídeo. Tá, vamos ver aqui se vocês conseguem. Aqui vocês conseguem? Acho que vai dar assim, né? Será que conseguimos? Deixa eu pular esse comecinho aqui. Tararara. Eu amo meu filho, mas eu não amo ser mãe por conta das questões e experiências ruins que a maternidade me trouxe. Tô dando uma de teleprompter. Eu acho que eu sempre fui mãe, né? Me vejo como mãe desde sempre, porque eu sempre desejei isso, sempre me vi neste papel. Olá,
sou Maria Carolina, tenho 27 anos, eu sou do Rio de Janeiro, nasci e criada aqui. Eu sou mãe do Cairo, de 2 anos e 9 meses. Eu trabalho como produtora numa agência. Meu nome é Daniele, tenho 36 anos, tenho 4 filhos. O Lorenzo que tem 15, a Martina tem 10, a Sofia tem 8 e a Cel tem 1. A maternidade ela é muito solitária e ela é muito difícil, né? Ser mãe não é só mil maravilhas, né? Eu, por exemplo, eu não senti... Ai, meu Deus, meu filho nasceu, a médica botou no meu colo e eu senti o amor avassalador. E, né? Para mim não foi assim, né? Para mim, eu acho que amor é uma construção. E não seria diferente com o filho, né? Eu fui vendo, né, construindo assim, minha maternidade, sendo mãe todos os dias e né, no dia a dia ali com meu filho, eu não senti esse amor avassalador, então para mim foi um choque muito grande, foi como se, não sei, assim, eu tivesse saído de uma realidade paralela, porque eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Todo mundo não sei que falou que ser mãe é isso, que você vai ter apoio, que vai ser um amor, e que vai ser fácil, e que o bebê vai estar ali, não vai chorar, e que vai ser tranquilo. Tipo assim, o que houve, né? E eu acho que esse é o rolê mais pesado da maternidade. Eu acho que eu sempre fui mãe, né? Me vejo como mãe desde sempre, porque eu sempre desejei isso. Inclusive, quando eu tive o primeiro filho, eu tive ele porque eu tinha medo de não conseguir ser mãe, não conseguir gerar uma criança. Então, eu estava num relacionamento, estava morando com o pai deles, e eu disse para minha mãe, vou ficar grávida. E a minha mãe disse, não é o momento. Eu disse, não, eu quero ser mãe. Então, eu acho que desde sempre, assim, desde pequena, eu sempre fui muito de cuidar das pessoas, sempre ter aquelas coisas mesmo de mãe, sabe? Então, para mim, sempre foi muito presente num todo, assim. Sempre me vi neste papel. Vocês estão conseguindo acompanhar que do lado esquerdo a gente tem alguns comandos, né? Como quando ela fala presente num todo, né? Volta para a convidada e segue até onde ela vai terminar. Sempre me vi neste papel. Né? Então, observem, este é um roteiro que ele teve uma que outra mexidinha, mas ele não foi necessário fazer uma grande alteração. Tudo isso foi feito antes dessa entrega final. Então, vejam, claro, como eu disse, esse é o roteiro que as meninas ficaram 12 horas, elas previram cada mínimo detalhe, né? O tempo, de que tempo a que tempo, dentro daquele vídeo da Maria Carolina, qual o trecho da fala que eu vou dizer para o técnico colocar a imagem, qual imagem número tal que está dentro da pasta de imagens, né? Quais são os gatilhos para o técnico ir fazendo. Então, basicamente, assim como a gente está conseguindo ler aqui do lado direito o que é dito, ver do lado esquerdo as imagens que entram e os comandos para o técnico, se a gente fosse técnico desse trabalho, vocês percebem como seria muito fácil a gente se achar? Fica bem claro que todas as fotos estão em um mesmo lugar, né, numeradas, né, tipo, se é a Maria 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, né, se é a Carol, assim, assado, e os comandos vão me direcionando exatamente para o que eu preciso fazer como editora. Então, o trabalho de excelência de um roteirista é justamente essa capacidade de organização, né, para que o técnico consiga editar. Deixa eu interromper aqui. Para que o técnico consiga editar com muita facilidade e para que eu tenha uma boa história, onde eu me prenda nessa história, onde eu nem perceba o tempo dessa história, né? Então, o quanto é vital, o quanto é importante a gente ter um bom trabalho de roteiro, né? Um trabalho de roteiro envolve eu saber absolutamente tudo o que está acontecendo. A história em sua totalidade, a história onde ela quer chegar, os personagens e o que cada personagem disse, de que maneira que disse, né? A organização dos fatos, cena 1 vai vir esse post-it, né? Como a gente viu ali no vídeo, ele vem antes ou ele vem depois? Que trilha que entra, que trecho da trilha que entra, onde que ela sobe, onde que ela desce?
Então, o roteirista, ele é a alma do projeto. Ele tem que estar assim, ele tem que estar sabendo de absolutamente tudo, de todas as gravações, ele tem que ler todas as decupagens, né? Muitas vezes é ele que também se envolve com a decupagem, que é para ter assim, noção fina de tudo que está, todo o material que se tem, né? Eu não consigo fazer um roteiro se eu não conheço a totalidade do material, né? Então, vejam que complexo que é trabalhar roteiro. Na minha opinião, a parte mais difícil que tem de um documentário. Conseguir botar isso no papel, de maneira em que a gente faça, que nem a gente estava fazendo com esse exemplo, né? Olhando o vídeo e olhando o roteiro e vendo que as coisas todas vão acontecendo como uma grande engrenagem, nossa, isso é o roteiro perfeito, tá? Então, assim, a gente não acerta isso de cara, né? A gente vai fazer várias modificações, por isso que tem esses tratamentos dos roteiros, né? Eles vão sendo repensados conforme a montagem, mas quanto mais próximo eu estiver, mais fácil fica para quem edita sem conversar comigo, né? Pega o roteiro e sai a editar, mais fácil fica eu conseguir resolver problemas, né, de time da história, né? Então o roteiro ele consegue limpar bastante o produto final que a gente vai ter, né? Talvez se a gente tivesse, lembram daquele documentário do Uber, né, da menina do Uber? Talvez se pudesse ter resolvido aquela entrada da moça que coordenava CEO, não sei o que, do app, né, que a gente sentiu que não fechava, talvez no roteiro a gente já tivesse percebido isso, né? Então o roteiro realmente ele é fundamental, tá? Dúvidas, gente? Estou aqui falando, talvez vocês tenham perguntas, dúvidas, questões. Nenhuma? Eu percebi, assim, que o que não tinha ali no roteiro, quando as imagens eram na vertical, né, acho que eram as fotos, se usou um fundo, né, e isso eu não vi descrito ali no roteiro, né, aí eu não sei como que essa informação chegou para o técnico do que usar no fundo dessa imagem que está na vertical. Era fundo preto? Não, tinha um que era marmorizado. Marmorizado? É. Bem no início ali tinha a foto de uma delas que estava de pé e me chamou a atenção que eu fui procurar onde estava esse fundo para orientar o técnico e não tinha escrito. Daí eu não sei como, se tipo deixaram para o técnico decidir, entendeu? Mas não estava ali, quero isso no roteiro. Tem uma foto que é vertical, eu não lembro agora qual delas que é. Todas elas. Sabe que eu não tinha, olha só, já vi esse documentário várias vezes e não tinha percebido. Todos os fundos de fotos são marmorizados. E não tem no roteiro escrito Não que tem tem no que roteiro, ser. realmente. O que pode o ter preto sido... sim, o preto tá, mas o marmorizado não. Eles podem ter... Elas podem, claro, elas conversaram Isso, com o Márcio, né? Então, elas podem ter passado essa instrução, ele pode ter perguntado, e isso não está no roteiro, né? Uhum. Talvez, exatamente, elas não colocaram e ele Não perguntou, elas colocaram, disseram e ele fez. Foi que me Exato. chamou a atenção. Perfeito, muito bem observado, eu não tinha reparado isso, não, tu vê? Me escapou. Aprendi com o Silvio, sou cri-cri em roteiro. Mas tem que ser, mas vejam só, toda vez que a gente tem essas informações que elas não são documentadas, observam que elas se perdem, né? Depois a gente não tem mais o registro de onde que se decidiu isso. Então, por isso também o roteiro é muito fundamental, porque ele é um registro histórico da construção. Documentários que concorrem a prêmios, documentários assim que servem para análises posteriores, né? Precisam ter esse tipo de documentação, e é via roteiro que isso acontece, né? Esse é o documento legal dessa construção, né? É o texto do que foi filmado, né? Basicamente é isso, assim. Então o roteiro tem muita importância. Quando a gente vai tentar conseguir apoio, patrocínio, enfim, alguma verba, né, até de governo para conseguir gravar e fazer um documentário, quase sempre eles pedem um pré-roteiro, quase sempre. Se é difícil não ter algum tipo de roteiro exigido para que se possa enxergar o que vai ser gravado, né? Então, assim, é realmente muito importante que a gente consiga ter essa capacidade de roteirizar mesmo, né? De se apropriar dessa forma de
expressar o documentário para além do audiovisual. Porque quase sempre quando a gente pensa em uma produção audiovisual, a gente pensa só em imagens, sons, figuras, o tom, a trilha, os personagens, mas assim, dificilmente a primeira coisa que vai vir vai ser texto e roteiro. Muito difícil, né? E vejam como ele é tão importante e sem ele a gente não consegue fazer nada, né? Que não seja um grande chute no escuro que pode dar certo, mas também pode dar muito errado, né? Então, é importante que a gente também tenha, assim, ó, pensou em uma produção audiovisual, tem que vir sempre roteiro na cabeça, né? Porque ele é o ponto de partida. Agora, o que a gente vai fazer é justamente isso, a gente vai começar a pensar essa construção, esse storyline, né? Essa linha da história, esse fio, né? Linear, que vai contar uma história que não tem nada de linear, que pode começar pelo fim, né? Que daqui a pouco vai me jogar elementos e me causar curiosidade. Aliás, quando eu me lembro assim das séries que mais me instigaram, são essas que conseguem fazer essa desgraça de puxar o futuro do seriado, jogar duas temporadas antes, ou seja, tu já passa sofrendo porque tu não entende nada do contexto e quase sempre o que tu viu ou o que deu a entender não tem nada a ver com o que vai acontecer lá na frente. Aí tu tem vontade de matar o roteirista, mas ao mesmo tempo é muito interessante e a série te fisga. Isso várias séries usam esse artifício de trazer lá, como se eu pegasse lá do fim alguma coisa que está em outro contexto, que quem está assistindo nem sabe, né, nem imagina, e joga para o contexto inicial. E aí a gente supõe uma coisa que está quilômetros de distância do que de fato é. Né? Então, isso é uma técnica, né, de conflitiva, de interpretação, assim, de falseamento de interpretações, que é muito instigante para quem está assistindo. É quase como se a gente pegasse a experiência de uma criança que está aprendendo a ver objetos, né? E aí a gente esconde um objeto. Vocês já viram o fascínio que a criança fica? Ela fica... É como se a gente sumisse com o objeto, né? E é interessante como o ser humano ele cresce, ele vira adulto e ele tem as mesmas reações da criança. Será que foi? Né? Então, essas coisas são excelentes gatilhos para fisgar as pessoas, né? Para manter elas atentas no que a gente está contando. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que se dar conta como é que se dá esse processo de curiosidade humana. Como é que se dá isso? Como é que eu mantenho alguém atento, né? Eu não posso resolver tudo nos primeiros minutos do documentário, mas eu também não posso alongar de modo que já está lá 9 minutos e meio, falta 30 segundos para terminar e ainda não começou a história. Então, tem um time muito importante para contar a história, né? Como que vai ser? Depende da narrativa. Tem narrativas que vão ter algum tema, um assunto que precisa vir mais no começo, tem outras que vão trabalhar algo mais poético, que precisa ter uma certa distância desse início, que tem que dar esse tempo de o que é isso, sobre o que é esse negócio aqui, ter o tempo dessa curiosidade, dessa pergunta, e daqui a pouco vem a resposta, mas ela tem que vir. Mas ela tem que vir e não tem que solucionar tudo, porque nós ainda temos aí 7 minutos de documentário, né? Então, essa construção ela é bem importante, de ser pensada no detalhe, e às vezes a gente vai sim realmente mudar, porque a gente vai ver assim, funcionou, puxa, não funcionou esse negócio, né? Eu lembro do semestre passado, eu tinha um grupo trabalhando felicidade na pandemia, as pessoas que estão muito felizes e muito realizadas e conseguiram, inclusive, se encontrar por meio do isolamento, porque daí parou tudo, conseguiram se sentir, mudaram de vida, mas se sentem trimal de estar feliz no pior momento da humanidade. E aí um deles, ele tocava violão e o grupo resolveu pegar como trilha sonora as músicas do cara. E aí, pegaram autorização, fizeram um monte de coisa, a música realmente era bonita, o cara tocava super bem violão, acho lindo o violão, tá aí uma coisa que para mim aposentadoria, não sei tocar, surfar e tocar violão são minhas desgraças, não sei. Eu curiosamente toco violino. Ai, que lindo, também acho lindo.
né? Mas o seguinte, para a trilha sonora, em documentários de baixo orçamento, como eu costumo fazer, a gente costuma sempre pegar músicas sem direitos autorais do Audio Library, né? Porque é bem difícil conseguir autorizações para certas músicas, né? Com certeza, com certeza. Mas aí eles pegaram a autorização do cara, tudo perfeito, botaram a música no documentário, não funcionou. Uma coisa que eu gosto nos documentários é quando eles usam música de som ambiente, quando eles não utilizam música, não utilizam trilha sonora. Uhum. Sim, Né? cada A maioria dos documentário vai... documentários que usa som ambiente traz um pouco mais de realidade, aproxima mais. Perfeito. Cada documentário vai ter uma batida, né? E às vezes a gente acha que vai ficar legal e não ficou. E aí tá ok, beleza, né? Muda-se a rota, se refaz essa parte da trilha do roteiro e tá tudo certo, né? O importante é que a gente, de fato, consiga ter essa percepção fina de, não, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Ó, professor Mércio chegando. Tudo bom, Mércio? Tudo certo. Bom dia para todos. A gente estava terminando de falar aqui um pouco sobre roteiro, Mércio. Ah, legal, legal. Uhum. E é isso, gente. Então, assim, ver o que funciona, ver o que não funciona. Oi, né? mestre, bom dia. Tudo bom, Igor? Tudo. Que bom. Ver o que funciona, ver o que não funciona, e aí a gente pode ir mexendo, né? Até o momento de finalizar e de mostrar o documentário, tá? Diga, Vitor. Não, só uma dúvida que eu fiquei. Ali no segundo quadro, ali na segunda tabela, ali no segundo lado, ali segunda coluna, isso. Elas já colocaram as falas, né, das personagens ali. Como é que a gente ia fazer para, tipo, porque o roteiro seria o início antes da gravação. Tem o antes e depois tu pode fazer o ajuste para o depois. Né? Tá, mas daí no primeiro roteiro, como é que a gente poderia fazer, por exemplo? O primeiro roteiro é um roteiro guia, né? Vocês vão criar bem uma montagem do que vocês esperam filmar, gravar, né? Então, tu não vai ter uma fala pronta ali, tu não vai ter, né? Então, ele é basicamente só um guia. Ele é um guia. Ele vai ser muito menos complexo do que esse que a gente estava analisando, que já é feito a partir da decupagem. Entendi. E daí tu já tem as falas, né? Aí tu já tem as falas, aí tu já traz as trilhas, né? O primeiro é aquele que vai orientar vocês na gravação, né? Como é que vocês estão enxergando que vai se dar esse roteiro aí para que vocês possam captar. Né? Então, vocês já sabem que vocês vão trabalhar alguma questão aí em off, né? Vão ter que ter imagens para cobrir, então alguém vai ter que se preocupar em pegar essas imagens, né? Vocês vão estar na frente do entrevistado, já pergunta, tu tem imagens, tem fotos, tem vídeos, né? Tu podia dar uma passeada aí com o teu celular pela casa para eu pegar esse ambiente que tu tá falando, né? Então vocês vão ser diretores ali de cena também, né? Tá? Então, nesse aspecto que esse roteiro ele vai ajudar vocês a estruturar esse início. O que nós vamos captar? Né? Da entrevista, do lugar. O segundo roteiro, sim, aí vocês já vão ter as imagens que vocês conseguiram com o entrevistado, vocês vão ter as falas, aí ele vai ser exatamente como eu mostrei esse agora de exemplo. Um lance, assim, até, claro, eu entro no meio da aula, então também não quero atropelar. Não, vai lá, atropela. Até ser contraditório, André pode ter falado uma coisa e meu caminho ser um pouco diferente, né? Tem o que a gente chama bastante, esse primeiro roteiro, tentando ali responder para o Vitor, a gente chama tal da escaleta, né? Exato. Que é isso, sabe? É só pensar a sequência, não tem como fazer algo tão definitivo como é o roteiro que a Andrea mostrou, que eu não vi, né? Mas ok, porque as coisas vão mudar, mas é pensar mesmo, sabe? Cena 1, vou abrir por aqui. Como é que vai acontecer? A André acho que usou a palavra guia, né? Sim, como é que tu vai sair gravando se tu não tem um caminho a seguir? Então, ele também é importante, mas ele está longe de ser definitivo. Então, eu acho assim, ó, é uma construção passo a passo, entendeu? Não te assusta muito, não vou ter as falas, eu não vou ter não sei o quê. Mas, assim, esse primeiro é meio... É o sonho. Eu vou fazer com ali. Depois aquilo vai ficando o possível.
Opa, isso aqui não eu mostrei esse aqui, ó, do semestre passado de umas alunas. Bem é o clássico aquele, né? Aham. Áudio, vídeo, enfim, só para tudo. Legal. Tem que pode ajudar para vocês, assim, eu vou compartilhar minha tela aqui, enfim. André, tu libera para mim ali? Acho que eu posso também liberar, né? Deu. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Tem esse site aqui, Roteiro de Cinema. Ele tem um monte de exemplos de roteiros. E aí são roteiros de filmes que foram já realizados, de documentários. Claro, aí alguns roteiros a gente vai olhar são meio assustadores. Mas também, além da nossa aula, quer dizer assim, ó, pô, umas pesquisinhas. Aqui a gente vai... de longas metragens, televisão, de publicidade, enfim. Vale a pena, às vezes, dar uma olhada. Eu volto e pegar o prato, mãe. Desculpa, não te ouvi direito. Desculpa, eu estava falando com a minha mãe, eu não vi. Tá. Tranquilo. Aí, sem estresse. Então, às vezes é isso também. Vocês peguem os nossos modelos, mas realmente tem bastante coisa espalhada pela internet. Então, claro, tu vai pegar lá, tem até roteiro inédito, ou seja, o cara acho que deve ter jogado aqui para ver se alguém abraça. Tá? Longas filmados, televisão, enfim. Então, tem bastante material, porque tem 1 milhão de modelos diferentes de... E eu estava dizendo, Mércio, que a gente tem modelos, mas que o mais importante é que a gente consiga fazer com que o técnico entenda o que a gente também está colocando ali no papel, entendeu? Então, assim, o modelo ele é bem importante, mas... Eu estou olhando aqui, está em destaque nesse site o roteiro do Cidade de Deus, que, diferente do que foi dito, não é um documentário, é um filme de ação ficcional. Aqui que e também tem destaque nesse site roteiro de cinema que eu nem sabia que existia, que tem também roteiro de novelas da Globo também, como Celebridade, por exemplo. Sim, do Gilberto Braga. Essa novela, aliás, é uma das melhores, né? Com a Malu Mader e o Fábio Assunção. Não é ele. Estão sabendo tudo de TV, eu não... Meu Deus, Mércio. Eu me lembro que eu assisti essa novela com a minha mãe. Então, assim, gente, é legal, ó. Roteiro em modo texto, download. Então, assim, ó, legal, gente. Eu coloquei no Moodle esse aqui da Ilha das Flores, que é o consolidado deles. O meu tá aqui meio ruim aqui, ó. Abriu estranho. Mas, enfim, isso quer dizer, gente, que tem várias possibilidades. A André já mostrou algumas, né? Mas tem que ter essa arrancada, sabe? De ter o que eu vou, para onde eu aponto a minha câmera, o que eu vou gravar, afinal. Então, o roteiro ele é importante. Eu considero, assim, né? Ponto de partida, tá? Eu acho que eu comentei na aula passada isso, que a gente até, uma época, parecia que os alunos estavam abandonando muito o roteiro, estavam tentando resolver tudo demais na edição. Eu conversava com a professora de documentário do cinema também, a professora Queta, e ela dizia assim, parece que o roteiro agora ele é já na timeline ali. Só que, enfim, eu não lembro se a gente comentava isso de uma forma positiva, eu acho que o pensar antes é importante, sabe? Para dar o tiro certo nas gravações, senão a gente, de repente, produz muito mais material do que se precisa. Isso é um problema para mim que tem acontecido ao longo dos anos nas aulas de documentário. Na pandemia, a gente até trabalha com um material mais limitado, é que os alunos gostam de gravar assim, com uma segunda, com uma terceira câmera. Mas não previram nada disso na ideia de usar isso lá antes. E aí fica com aquele bando de imagem e não sabe onde vão colocar. Né? Então, assim, vamos fazer um roteiro. Óbvio que a gente não vai fechar os olhos. Chegou lá. Aqui caberia ter, não sei, uma segunda câmera, enfim. No online a gente tem realmente gravado de uma forma mais limitada. Mas pensem, cara. O roteiro eu acho legal porque é isso, né? Ele é o pensar o documentário. Né? Então, vale a pena investir nisso, assim. E ali na aula de hoje tem bastante material, tá? Ontem à noite ali eu fiquei buscando, tem artigo, tem modelo desse mais técnico, né? Da divisão por coluna. Tem esse que o Mércio mostrou agora, consolidado do Ilha das Flores, né? Tem algumas discussões sobre pesquisa e planejamento, que é esse momento que vocês estão, né? Como é que eu planejo isso, né? Como é que eu construo esse guia, né? Então, dei uma olhadinha ali nos materiais, porque, de fato, não é que a gente não consiga fazer de uma forma mais empírica ali no teste, né? Da hora, assim, vou filmar, vou pegar, né? Vou jogar aqui na timeline. Mas quando a gente tem uma equipe um pouco maior, não funciona assim roteiro da timeline, né?
Porque a minha cabeça é uma coisa e a cabeça do técnico é outra, e ele pode entender e quase sempre entende errado, e aí o retrabalho é gigante. Então, funciona muito bem quando eu tenho uma empresa de um só, né? Eu penso, eu faço, eu gravo, eu edito. Tá, né? Aí pode ser que funcione bem. E ainda assim eu vou deixar lacunas, porque eu não vou, como eu não parei para pensar, eu só estou fazendo, eu vou ter que resolver elas na hora H, né? Porque elas vão aparecer no pós, né, gravação, não no antes. Então, ainda assim, eu acho que é importante ter. Mas quando a gente começa a ter uma equipe, uma dupla, um trio, gente, sem esse roteiro, vai ser bem complicado vocês conseguirem ter uma edição de cara, assim, que resolva tudo. O técnico vai ficar ligando, vai ficar perguntando, é um horror, o trabalho dele fica todo truncado, ele não sabe se vocês querem de um jeito, se vocês querem de outro. Aí, daqui a pouco, ele já está de saco cheio de editar o material de vocês, porque ele não é um material autorresoluto, né? Ele está sempre com um monte de coisa, assim, quebradinha, que ele tem que ficar correndo atrás. Ou seja, assim, aí eu já estou na mão do técnico, né, que já vai editar daquele jeito, que, né, porque eu não dei as ferramentas e a organização necessária para o cara sentar e trabalhar, né? Vejam esse que eu estava mostrando, eu botei o documentário e o roteiro, Mércio, para eles acompanharem. Foi um roteiro que, inclusive, o Márcio gostou muito e disse, tá muito bom, muito bem organizado. E realmente a gente via a cena, a gente via a deixa lá, ó, quando tiver essa deixa, já toca para o entrevistado de novo, né? Entra a trilha. Então, como é bom e fácil a gente enxergar tudo no lugar. O técnico mata de uma vez o nosso trabalho, né? E aí a gente tem tempo hábil para resolver detalhes, coisas legais, legalzices, digamos assim. Né? Um roteiro bem feito, né? Pô, o técnico não precisaria nos consultar nunca, né? Porque é uma execução técnica ali, com as marcações direitinhas e tudo. E aí a gente vê mesmo, os nossos técnicos sofrem, às vezes, e às vezes se dão muito bem. Quando vem o roteiro, né, eles ficam, elogiam, olha, muito bom aquilo, enfim, porque facilita, o cara sabe onde ele tem que fazer, né? Cada corte. Ali, André está vendo, poxa, não é toda aula que tem no Moodle lá 12 links de material, e essa de hoje tem bastante coisa. Eu acho que esse tipo de aula, como documentário, que é uma aula conversada, ela também acontece muito nisso, sabe? De clicar nas coisas que a gente põe ali nos exemplos, tá? Porque não sou eu e André fazendo documentário, né? Ele é um trabalho de vocês, é um trabalho autoral. Então é legal buscar um monte de referências, abrir um modelo, como é que é esse modelo da Ilha das Flores, como é que é não sei o quê, vou lá naquele site, enfim. E aí vocês vão escolher o que é melhor para vocês. Poxa, o nosso grupo se adapta a construir desse jeito, enfim. Que a gente tem esse processo de roteiro realmente assim, muito importante para depois funcionar a edição lá, a montagem, enfim, funcionar bastante. Um lance legal, assim, agora, né, em breve vocês começam a fazer as entrevistas, e talvez eu esteja acelerando um pouco aqui, mas é que é uma coisa trabalhosa, mas que vale a pena. Normalmente os grupos relutam em fazer, é transcrever todas as falas. Tá? Tem uma coisa muito boa para depois, quando a gente está finalizando o roteiro, ter todas as falas escritas, que aí tu pode entregar para o técnico direitinho o que é cada fala. Vários festivais, tá, de documentário exigem que o documentário seja todo transcrito para inscrever. Aí você já tem isso pronto para botar num festival, não precisam correr atrás. Agora, se vocês pegam a entrevista bruta mesmo, que é isso eu estou falando da parte bruta, por isso que é trabalhoso, transcrevem toda ela, a gente faz assim o que a gente diz, né? Editar no papel. Tu vai pegando as falas e vai fazendo todas as conexões. Tem gente que pega as falas e vai imprime e vai cortando. Tá, esse cara aqui se encaixa com essa fala do outro aqui. Tu faz toda uma edição no papel, finaliza o teu roteiro e entrega aquilo. Tu pode dizer para o técnico assim, ó, daqui a uma semana eu falo contigo, vai estar tudo montadinho. É trabalhoso fazer transcrição? Tem programas que fazem isso, o próprio o Google Docs faz um esquema de transcrição por áudio ali, ele tem essa função ali. Então, se tem caminhos já, se vocês botarem no Google aplicativos para transcrição de áudio, vai aparecer um monte. Então, já tem atalhos aí. Fica muito bom para montagem e para finalizar isso, tendo essa noção de tudo que esses caras falaram, tá? Mas, assim, né, não é nos entreguem tudo transcrito, né, não é uma exigência aqui.
Mas a decupagem os resultados ela vai ficam ser bons. exigida. Hã? Não, eu tô falando que, em termos de nota, a decupagem não é uma exigência de entrega, Não. ela é para vocês. O que nós vamos pedir é o roteiro para a montagem, tá? Para a edição. Aquele que depois, vocês terem tudo isso, todo esse material, vocês vão esquematizar, vão montar e vão, né? Que vai ser aquele realmente para edição. Mas acho muito difícil vocês conseguirem fazer um bom roteiro para montagem sem a decupagem, né? Pegando só trechinhos, assim, né? Tem que fazer um trabalho de imersão, assim, gente. Isso reflete no resultado. A gente até, eu, às vezes, fico chateado, assim, no set universitário a gente não ganha, às vezes, prêmio em categorias de audiovisual, e aí eu descubro que a gente não ganha porque não tem trabalho inscrito, às vezes. Porque a nossa produção audiovisual dessa disciplina, vamos dizer que é a que eu posso falar, ela é muito boa. A gente teve alunos que circularam com seus documentários em vários lugares. Já tivemos documentário de aula exibido no Centro Cultural lá no Santander. Tinha um que era sobre música, que rolou em um monte de lugares, que era a história de uma pianista de jazz famosíssima aqui em Porto Alegre, tão famosa que agora eu esqueci o nome, enfim, mas é muito conhecida. Pô, até eu ganhei os adesivinhos com o nome dela, os troços dela lá na época. Era bem já velhinha, mas está viva hoje. A dama do jazz de Porto Alegre, tá? Agora não me veio o nome. E aí os alunos conseguiram botar em festivais, essas coisas todas. É legal, não é assim, porque eu vou ganhar um prêmio. Mas assim, tu conseguir botar num festival, num desses lances, mesmo que tu não ganhe nada no currículo, tu ser classificado para festival já é quase o prêmio, porque isso tem muita assim, concorrência e muita gente participando. A gente, claro, eu e a Andréia, né, o nosso pé é o jornalismo, enfim. Então, às vezes, a gente até às vezes não pode passar alguma coisa, enfim. Mas eu vou falar com a professora Queta, porque lá no curso TechCine, eles são campeões de botar tudo em tudo que é lugar. E ela tinha, uma vez, ela me passou uma lista, muita coisa não deve nem existir mais, eu vou ver se ela tem isso ainda, de festivais de docs, festivais universitários de doc. E tem coisas que tu manda online, enfim, e não precisa, tu manda debaixo do YouTube, enfim, tem várias maneiras, não precisa nem ir presencialmente. Mas a gente teve um grupo, acho que era o da Giza Guerra, André, te lembra da Giza, né? Enfim, que agora até acho que ela está envolvida com vinhos, ela criou, ela tem uma empresa de vinho e ela faz também transfer para Serra, para, né? Ela tá. Ela e o Fábio, acho que estão nessa. Os dois queridíssimos. O grupo da Giza foi o dela. Esses eram, cara, não me lembro, era alguma coisa assim de uma vila em Porto Alegre, não ganhei o foco. Acabou que aquele documentário, eles ganharam, conseguiram, não sei se foi um festival de documentário em Brasília, que inclusive pagava passagem para eles irem. Claro que era um grupo de 5, 6, a passagem era para tipo o diretor só. Não me lembro qual foi o acerto que eles fizeram para quem ir, né? Mas, pô, imagina, cara, tu tá na faculdade, ganha uma passagenzinha para participar de um festival com um trabalho de aula. Paralelo ao Festival de Cinema de Gramado, sempre tinha um festival universitário. A gente ganhou uma vez 4 anos seguidos com essa disciplina, em docs lá. Tá, mas também assim, não é, eu não me lembro como é que é a premiação, não é algo em dinheiro, mas acho que uma menção, assim, um diplominha lá, porque é um troço universitário. Mal hoje em dia os caras têm grana, né, pro cinema em si, então, putz, para nós aqui, universitários, a coisa da pior. Mas essas pessoas botaram no seu currículo. Tá lá, não me lembro como é que era o nome desse festival. Era bem legal, era uma coisa em paralelo ao Festival de Gramado. Então, são trabalhos que, se vocês investirem, digo assim, ter essa imersão no trabalho com bons resultados, eles não terminam aqui na disciplina. É só ficar atento, tem como inscrever. Eu preciso lá de uma folhinha que a PUC endossa, a gente vai atrás para vocês, enfim, a gente vê qualquer documento que vocês precisem disso, mas assim, vocês têm que correr atrás. Eu sempre conto, né, uma história chata que aconteceu comigo, de um dos documentários premiados em Gramado. Era muito bom, até acho que eu citei ele aqui uma vez. Era como as mães, né, mães do presídio, ficavam com os filhos lá, tem até uma idade X, o filho convive com a mãe no presídio lá, não sei, até 2 anos, enfim. Cara, o documentário, ele era, claro, pesado, tema muito triste. E eu achei que ele tinha potencial para esse festival, e quando eu vejo, era o último dia de inscrição. E aí eu
que eu vou fazer? Eu não tenho telefone, eu posso pedir na secretaria, eu não sou um cara. Me deem os telefones, eu vou botar tudo aqui no meu celular. Mas uma menina dos festivais, do grupo era minha estagiária à tarde. E eu pedi, faz o seguinte, ó, inscreve isso aqui, eu estou assinando a ficha, tem que entrar no correio hoje, porque normalmente é pela data de postagem, né? Se chegar depois, mas foi ali e tudo. Tá, e o troço ganhou. Uma outra guria do grupo fez um bolo, que essa guria não tinha direito de ter inscrito o negócio sem autorização dos outros. E eu era o culpado disso. Eu que, né, enfim. Aí, desde aquele dia, eu decidi que eu digo que as coisas existem, mas que os alunos correm atrás, porque aí pareceu que eu favoreci, né? A aluna era uma baita editora. Putz, até aquela menina faleceu num acidente de trânsito em Gramado. O sobrenome era Meltz. A Rafaela Meltz. A Rafaela, puta, baita editora, enfim. Nossa, uma guria queridíssima, e uma colega fez bolo com ela, que ela não podia, que não sei o que. E eu tive que, né, enfim, mandar e-mail para os alunos, pessoal. Fui eu que vi, eu tinha 40 minutos para mandar uma cópia do troço pelo correio, né? Hoje tudo é online, hoje se resolve bem. Mas tem, gente, é um trabalho que vale investir para ficar ali, ó. Mercy, agora tu foi falando, eu fui entrando no túnel do tempo, como a gente já passou coisa, né? Pelo amor de Deus. Fiquei me lembrando daqueles festivais de cinema de Gramado, tu te lembra? Meu Deus do céu. Grandes coberturas que os alunos faziam. Estamos ficando velho, Mercy, estamos ficando. Olha, enfim, eu vou vendo meus alunos, assim, meus alunos tudo tendo filho e tal, né? Eu digo, como assim? Uns piar na minha aula lá, né? Eu vou parar a gravação aqui para a gente abrir as salinhas para conversar com os grupos, pode ser? Vamos para essa etapa.